E aí, galera, tudo firmeza? Aqui quem fala é 4D. Sejam bem-vindos a mais um Filmes de Terror baseado em fatos reais. Se você gosta de filmes de terror, com certeza deve conhecer Chucky, o Brinquedo Assassino, um filme americano que foi lançado no ano de 1988. Estreado no dia 9 de novembro. A história baseia-se em um serial killer que, fugindo da polícia, entra em uma loja de brinquedos. Lá, ele foi baleado e, vendo que ia morrer, utiliza sua experiência em magia negra para fazer um ritual voodoo, onde transfere o seu espírito para um boneco. O filme foi considerado uma das maiores histórias de terror, ao lado de Fred Krueger e Jason. Agora, estou aqui para lhes contar que tudo isso foi inspirado em uma história real. Que isso realmente aconteceu. Você acreditaria? Caso queira saber da verdade por trás deste filme, apaguem as luzes, porque eu vou lhes contar uma história. Tudo aconteceu no século XX, onde havia uma família, Otto. Não tratava muito bem os seus empregados, mas, mesmo assim, o filho deles, chamado Robert, gostava muito de sua cuidadora doméstica. Ninguém sabe o motivo, mas em 1906 ela foi demitida. Mas antes de sair, ela criou um boneco de mais ou menos 1 metro de altura, olhos de botão e recheado de palha, vestindo uma roupa de marinheiro. Este boneco foi dado a Robert, que estranhamente ficou louco pelo mesmo e imediatamente o tornando seu melhor amigo, dando até o seu próprio nome, Robert. Ao passar do tempo, a família começou a ficar desconfortável com a obsessiva amizade, além de coisas estranhas estarem acontecendo, como ouvir a criança conversando com o boneco todos os dias, mas obtendo respostas com uma voz modificada, impossível da criança reproduzir sozinha, sem contar que eram palavras pesadas para crianças de tal idade. O brinquedo tinha uma forte influência sobre o garoto, tanto que depois de um tempo, ele falava que queria ser chamado de Jenny, porque não poderia ter o mesmo nome do boneco. Aí, meus manos, e as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Em um certo dia, seus pais ouviram gritos e batidas fortes no quarto de Jenny, e quando chegaram lá, viram seu filho deitado e encolhido com medo em sua cama, enquanto o boneco Robert estava sentado à sua frente e olhando toda a bagunça e brinquedos quebrados dentro do quarto, enquanto o garoto sempre falava. Foi o Robert, foi ele, foi o Robert. Vizinhos também comentaram que durante a noite viram o boneco passando em janela a janela. Sem contar que seus pais começaram a ouvir risadas assustadoras durante a noite e acreditavam ver vultos do boneco passando pela casa. Depois de um tempo, os funcionários começaram a ir embora com medo de alguma coisa acontecer com eles. Então, a família se convenceu que a empregada que fez o Robert o havia amaldiçoado e o trancou no sótão, mas mesmo trancado, não importava se era dia ou noite,
Dava para ouvir passos e risadas vindo do sótão. Anos depois, Jenny finalmente fica adulto. Após a morte de seus pais, ele herda a antiga mansão e, junto com sua esposa, vão morar na residência. Naturalmente, ele se reencontra com seu antigo amigo, Robert, que novamente cria uma obsessão por ele. Sua esposa odiava Robert, alegando que sentia energias horríveis vindo do boneco. Então, a mesma história se repetia, onde a vizinhança viu Robert passando em frente à janela e ficava olhando fixamente as crianças que estavam brincando na rua. Depois de um tempo, descobriu que o boneco era repleto de relíquias e voodoo de magia negra, como ossos de animais, coração de cristal e cabelos humanos. Em 1974, Jenny faleceu e sua esposa enlouqueceu e saiu correndo de sua casa, deixando o boneco e tudo para trás. Tempos depois, uma nova família foram morar lá, um casal e sua filha de 10 anos. Como sempre, assim que a garota viu o boneco, se encantou com ele. Mas, infelizmente, o boneco não gostou muito dessa criança. Dessa forma, ela começou a ter terríveis pesadelos e foi atacada por várias vezes por Robert. Então, a família, aterrorizada, decidiu doar o boneco para o museu Fort Esther Morton Museu, onde ele está lá até hoje. Olha só, mesmo com mais de 100 anos, os funcionários afirmam que ele ainda contém toda sua força maligna. Ele já foi encontrado em diversas posições. Passos são ouvidos durante a noite e sua expressão muda de forma aterrorizante. O museu aconselha que, quando forem tirar fotos de Robert, lhe peça autorização para não ser amaldiçoado pelo mesmo. Agora lhe pergunto, e aí, até onde você acredita?